E ainda falando sobre saúde, estima-se que 13 milhões de brasileiros tenham alguma síndrome rara. O Dia Mundial das Doenças Raras é lembrado em 29 de fevereiro e nesta quinta-feira a Câmara Municipal reúne especialistas durante todo o dia, especialistas nesse assunto, no evento que se chama Todos pelos Raros. A iniciativa é do Instituto Vidas Raras e tem o apoio do vereador Rinaldi de Gílio, do PRB. Bom, e para falar sobre o assunto, eu recebo agora a Cecília Micheletti, que é médica geneticista. Tudo bem, Cecília? Obrigado pela presença. Tudo bem, obrigada a você. Bom, vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho que doenças são essas doenças raras que atingem aí uma parcela significativa de brasileiros, 13 milhões, elas são tão raras assim? Aproveito para perguntar também. Na verdade, essa classificação chamada de doença rara, o que elas têm em comum é a raridade, né? Então, uma doença para ser rara, ela tem uma definição, que é, agora no Brasil, a gente tem a mesma definição que é da Organização Mundial de Saúde. Então, assim, é você ter 1,3 pessoas em 2 mil habitantes da população que tenham aquela doença. Então, cada doença sozinha, ela é rara, porque ela tem essa frequência ou menos do que isso. Agora, a hora que você junta todas elas respondem por 6 a 8% da população. Então, são muitas doenças e cada uma sozinha é rara, mas quando você junta, elas respondem a 6 a 8%, por isso os 13 milhões. E quais são aí as que mais acometem os brasileiros, as menos raras, se podemos dizer assim? Dentro das raras, a gente não consegue dizer muito assim, as menos raras ou as mais raras. A gente tem muita estimativa internacional, né? Que no Brasil a gente ainda não tem, inclusive era um assunto que estávamos discutindo agora mesmo no evento, que assim, nós não temos um registro brasileiro das doenças raras. Então, a gente não tem essa resposta exatamente para dar. A gente tem as que, assim, tem as associações, as que tem estudo, tal. Mas qual é rara, qual mais rara, menos rara, a gente não tem isso. Muito que a gente usa no Brasil são dados internacionais mesmo. Toda essa estimativa, inclusive, do 6 a 8, que com isso a gente imagina, estima que a gente tem 13 milhões, mas é tudo estimativa usando estatísticas e conhecimentos internacionais. Né? Mas, assim, falta conhecimento até da população sobre esse tema, né? Tem algumas dessas doenças que a gente poderia só aqui citar para exemplificar? Eu só gosto sempre de usar uma questão que já existe organizada, né? Existe a triagem neonatal, né? Então, a triagem neonatal é chamado teste do pezinho. Então, toda mãe conhece porque o bebê, por lei, obrigatoriamente tem que fazer o teste do pezinho quando nasce. Então, por exemplo, dentro do teste do pezinho, a gente tem algumas doenças que são raras, como a fenilcetonúria, que é uma doença. E qual é a ideia? Assim, é uma doença que é rara e tem tratamento. E o diagnóstico precoce, isso é uma coisa meio comum entre todas elas. O tratamento precoce vai mudar totalmente a vida das pessoas. Então, o diagnóstico sendo feito na triagem neonatal, ela vai fazer um tratamento e vai ter uma vida normal, por exemplo. Essa é a fenilcetonúria. Doenças que a gente discute bastante, que tem aqui no evento até a gente fala, as mucopolissacaridoses, são doenças conhecidas como doenças chamadas doenças de depósito, são alterações do metabolismo, então são doenças genéticas. Por isso até que entra nessa questão da raridade. São doenças genéticas de alteração, eu posso ter uma alteração física ou uma alteração do funcionamento do organismo, do metabolismo do organismo. Agora, são aí, acho que milhares, né, de doenças raras conhecidas aí através do mundo, né? Em relação ao tratamento, como que é o tratamento dessas doenças aqui no Brasil? Existe tratamento para a maioria delas? O que se estima também, usando esses dados internacionais, é que a gente tenha de 6 a 8 mil doenças raras já descritas e conhecidas. A cada dia se descobre mais e se descreve mais. O que existe, assim, uma porcentagem tem um tratamento específico. Então, tem um remédio específico, ou uma dieta específica, como é a fenilcetonúria, uma outra doença que tem na triagem neonatal agora que chama deficiência da biotinidase, toma uma vitamina, que até o custo é barato. Algumas doenças eu não produzo uma enzima no corpo e atrapalha o meu metabolismo, eu tenho como repor essa enzima, são medicamentos órfãos que a gente chama. Medicamento para doença rara, eles chamaram medicamento órfão, porque no começo disso tudo, o que acontecia? A indústria farmacêutica não se interessava porque eram poucos pacientes que iam usar o medicamento, por isso eles eram chamados de órfãos, né? Agora a gente sabe que as indústrias têm se interessado mais nessa pesquisa, mas ficou classicamente como chamado de medicamentos órfãos.
Mas, se a gente for olhar mesmo, assim, a grande porcentagem dessas doenças, elas se beneficiam do diagnóstico, do aconselhamento genético, quando é uma doença genética. Então, por que teve, qual a chance de repetir, o que vai acontecer dentro dessa família. E de todo um aparato para a qualidade de vida, no geral, são doenças crônicas. Então, mesmo quando eu não tenho um tratamento específico para dar, eu tenho muita coisa para fazer. Aqui no Brasil, a gente tem uma política pública para portadores de doenças crônicas que foi assinada em janeiro de 2014, que ainda está, né, no início assim, da questão de funcionamento, mas aí existe uma política já para atendimento dessas pessoas. São doenças curáveis? As doenças que são genéticas nunca são curáveis, né? Ainda não. A gente ainda não chegou na medicina. E é a maioria dos casos, 80% das doenças raras são doenças genéticas. Então, algumas têm tratamento, algumas não têm tratamento específico, mas sempre tem essa questão de ter algo para fazer. Mas cura, doença genética até hoje não tem. Os outros 20% incluem doenças infecciosas, inflamatórias, autoimunes, cânceres, tem alguns cânceres que são raros. Então, cada um vai ter o seu específico. Então, câncer raro pode ter cura, doença inflamatória pode ter cura, autoimune já é mais difícil, mas sempre tem um tratamento para ser feito. Você falou sobre a questão do diagnóstico, né? Um dos problemas é essa questão também. O diagnóstico normalmente é feito tardiamente. Sim, sim. Esse é um dos pontos que a gente estava discutindo, inclusive, assim, uma das dificuldades, porque assim, a batalha tem vários pontos, né? Se você não tem o diagnóstico, não adianta você batalhar por tratamento. Então, tem a questão de fazer diagnóstico. O que se tem um pouco de registro aqui no Brasil, se sabe que cada paciente com uma doença rara passa por muitos médicos até chegar no diagnóstico. E aí eu defendo sempre o nosso lado que, assim, tudo bem, falta conhecimento. Falta capacitação, principalmente a atenção primária, a atenção básica, para que encaminhe esses pacientes para o centro de referência. Não adianta ter um centro de referência para tratar, que conhece, o paciente tem que chegar lá. Então, essa longa caminhada do paciente até chegar no centro de referência que é difícil aqui no Brasil. Mas não são diagnósticos, no geral, não são diagnósticos simples. Quando o quadro é clássico, quando a gente tem o exame disponível para fazer, é mais fácil. E isso é outra dificuldade do diagnóstico, é ter os exames disponíveis no SUS, principalmente, para fazer o diagnóstico. Porque assim, e normalmente essas doenças, elas se apresentam em que fase da vida? O que se tem também de estatística, mais ou menos, é que por volta de 75% delas se manifestam na infância. Mas elas podem, desde o nascimento até o idoso, pode começar a manifestação. Ou pode ter alguma manifestação mais leve que mimetiza muito outras doenças comuns. Então, você pode parecer que tem uma hepatite e, na verdade, você tem uma doença metabólica que inclui um quadro hepático junto, por exemplo. Então, mas a grande maioria já vai se manifestar na infância mesmo. Cecília, vamos falar um pouquinho, então, da importância aí de a gente ter esse Dia Mundial aí das Doenças Raras, um pouquinho também sobre o evento que está sendo realizado aí durante essa quinta-feira aqui na Câmara. Então, o Rare Disease Day existe no mundo inteiro e ele foi determinado como sendo o dia 29 de fevereiro, porque é um dia raro. E aí, quando ele não existe o 29, ele é comemorado no dia 28 de fevereiro. A ideia é um dia para se fazer a divulgação e tentar ajudar a conscientização da existência dessas doenças. Então, para a população geral, que não sabe mesmo que existe, para a comunidade médica, para os profissionais de saúde, para o governo, é uma tentativa de ajudar a divulgação e a conscientização sobre a existência dessas doenças. Então, todos os anos, a gente fez... em 2009, em novembro de 2009, a gente fez um congresso brasileiro de doença rara aqui na Câmara. E a partir dali a gente começou a fazer eventos em São Paulo, que a gente não tinha. A gente começou a participar do Rare Disease Day, né, que é mundial, e a gente começou a fazer parte disso. Fizemos umas caminhadas no Dia Mundial, e aí a gente foi fazendo ano a ano, e aí isso foi crescendo. Até que agora a gente tem vários eventos que acontecem nesse período, entre mais ou menos, que nem agora, né, que a gente ainda está um pouco antes, até um pouco depois da data, as pessoas vão, né, cada local vai se adequando e fazendo. Então, a gente vai ter muitos eventos ainda, mas a ideia desses eventos é sempre isso, é divulgar, informar, fazer com que as pessoas saibam que essas doenças existem, o que dá para fazer, que existem as associações, centros de referência, o que dá para ser feito.
Tá certo. Bom, tem um site aí que a gente poderia passar, que é o... Do Instituto Vidas Raras, que tem bastante informação, tanto sobre as doenças como sobre o que já existe no Brasil. Tudo eles têm bastante, no site tem bastante informação à disposição. Tá certo, e a informação é com certeza uma grande aliada aí nessa questão. Com certeza. Queria agradecer a participação a Cecília Micheletti, médica geneticista, falando um pouquinho com a gente aqui sobre essa questão das doenças raras. Muito obrigado, Cecília. Obrigada a vocês.